Boas pessoal, hoje trago aqui mais um vídeo com um unboxing, review e overclock de uma placa gráfica a ASUS RTX 3070 Dual. Tirando isto, aproveito também para dizer para subscreverem o canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Esta versão é a versão sem overclock, é a versão normal, vem com os clocks de referência de 1725 MHz de boost clock. Se instalarem o GPU Tweak 2, poderão ter acesso a um modo de OC de 1755 MHz, mas facilmente com o Afterburner conseguem ultrapassar este valor. Nós temos aqui 5888 CUDA cores, com 8 GB de GDDR6 a funcionar a 14 GB por segundo, num bus 256 bit. Isto é tudo os clocks de referência da RTX 3070 Founders Edition da NVIDIA. A fonte recomendada para esta placa gráfica é de 750 watts. Dentro da caixa vamos ter aqui um cartão a proteger a nossa placa gráfica. Temos aqui logo a placa gráfica por cima. Bem, neste novo tipo de embalagem que eu vi primeiro na Apple, é para pouparem material e ao mesmo tempo estarem a proteger a caixa. Temos aqui um manual, um cartão de agradecimento e aqui uma carta com o nível de performance que esta placa gráfica tem em relação às outras placas gráficas da ASUS. Vamos então aqui abrir a caixa. Nestas caixas eles vêm com um plástico que faz pressão sobre a placa para ela não se mexer. Abrimos aqui as abas e vamos então tirar aqui a placa gráfica para fora. E só temos aqui um cartão protetor, não temos mais nada. A placa gráfica em si é uma placa gráfica que não é das mais pesadas, mas tem um peso substancial, o que indica que o cooler é de boa qualidade. Nós vamos ter aqui 5 ligações para os nossos displays, 2 ligações HDMI 2.1, 3 ligações DisplayPort 1.4a e só vamos poder ligar 4 ligações ao mesmo tempo. Uma delas terá que ficar por utilizar. Depois, na parte de trás, temos uma backplate metálica com perfurações para deixar respirar aqui alguns componentes. Temos 2 ligações power de 8 pinos cada uma, um BIOS switch, tem 2 posições, uma com a configuração de performance e outra com a configuração de silêncio, que reduz um pouco a ventoinha e faz aumentar as temperaturas. Vamos tirar aqui os plásticos. Aqui uma placa gráfica com 27 cm de comprimento, por 13 de altura, por 5 de largura, aqui dá 2 slots .7 e não se esqueçam que vamos ter que contar aqui com 1 ou 2 cm de altura por causa das ligações power. As ventoinhas vão ser de 95 mm mais ou menos e elas giram cada uma no seu sentido. Os testes a esta placa gráfica, como já é costume, vão ser feitos no meu sistema, que é constituído por uma motherboard ASUS X570 Strix Gaming. O CPU vai ser o AMD 3700X em stock, com um cooler o ASUS Ryojin 240, 32 GB de RAM DDR4 a funcionar a 3733 MHz, um disco NVMe Western Digital SN750 e o SSD onde vão estar instalados os jogos é um Samsung Evo 850 SATA. Vamos então aqui proceder aos testes.
A nível de performance, esta placa gráfica é muito, mas muito parecida mesmo com a RTX 2080 Ti. É uma placa gráfica que equivale à anterior topo de gama, que tem a mesma performance, nos jogos um frame ou dois abaixo, em outros um ou dois acima, e que eu acredito que com o continuar do tempo e com otimizações de drivers, esta placa gráfica daqui a uns tempos vai ter uma performance consideravelmente superior à RTX 2080 Ti. Isto tudo a um preço muito mais baixo que a anterior topo de gama. Tem menos de metade de custo para uma performance equivalente. Esta geração de placas gráficas trouxe um acréscimo de desempenho brutal e vai nos fazer ter aqui uma performance muito boa para o preço. Para este nível de performance e para os jogos que eu testei, esta placa chega para corrermos os jogos a 4K, 2160p, a 60 frames por segundo. Mas já começa a haver alguns jogos em que nós não conseguimos correr a esse frame rate, principalmente quando ligamos o Ray Tracing. O Ray Tracing é muito exigente a nível de desempenho e faz-nos baixar muito os frames. A salvação é um pouco o DLSS, que como baixa a resolução e dá mais ou menos a mesma qualidade de imagem, os frame rates sobem e aí já vai haver alguns jogos que conseguem correr a 60 frames por segundo. Seja como for, esta placa é o ideal para 1440p e para quem quiser correr a 4K terá que subir para a placa acima. Em relação a este modelo em concreto, é um modelo que tem muito boa performance, é um dos modelos mais baratos que estava no mercado, mas ainda assim é um pouco caro. Ela custa 570 euros. Há uma versão OC que custa mais 25 euros, que custa na ordem dos 595. Na minha opinião, havendo as duas, comprem esta, que é mais barata e posteriormente podem fazer o overclock, como eu também fiz aqui, e conseguimos atingir aqui frequências bem altas, em alguns jogos acima dos 2000 MHz, que é mais ou menos o que todas as RTX 3070 conseguem. Na memória também consegui fazer aqui um overclock considerável, passámos de 14 GB por segundo para 16 GB por segundo, o que vai fazer com que tenhamos uma largura de banda de 512 GB por segundo, em relação a 448 antigamente, que é um acréscimo bem considerável e será aqui que eu acho que podemos ganhar alguma performance. Em relação à temperatura, nós obtivemos aqui 69 graus em stock e quando fazemos o overclock passamos para 71, com a ventoinha a funcionar aqui entre os 77% e os 80% e que a nível de barulho se vai traduzir num som audível, mas não incomodativo em relação ao resto das ventoinhas que eu tinha na minha caixa. O RGB aqui é subtil e é de bom gosto. Para concluir, nós temos aqui uma performance muito boa para o preço, que nos vai permitir correr todos os jogos com uma performance mais do que aceitável em 1440p e a 4K. Basta baixarmos aqui algumas definições para também termos 60 frames por segundo. É uma placa que eu aconselho. Falta ver agora o que é que a AMD vai trazer. Começarem a aparecer reviews e testes das novas placas gráficas da AMD para ver se o aumento de preço que a AMD tem na RX 6800 compensa em relação ao preço que vai custar. Pessoal, já sabem como é. Gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.